Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Adélio e eu estou passando por um drama familiar. Meu casamento não vai nada bem. A minha esposa anda estressada e não tem paciência para falar comigo. Por isso passei a conversar com ela apenas por mensagens. E mesmo assim, ela ainda faz carinha raivosa. Mas a coisa boa disso é que não preciso mais ouvir os berros dela. Não que eu não a ame mais, mas faz um tempinho que não temos mais relação. Ela não me procura e eu não a procuro. E a gente parece dois estranhos dentro de casa. Estamos juntos há 22 anos e como a minha família nunca houve um caso de separação, eu tenho vergonha de me separar. Poxa, para mim, casamento tinha que ser ajustado automaticamente, sabe? Tipo, começar do zero, sem precisar ficar tentando fazer isso, aquilo. Desse nosso casamento, tivemos 2 filhos, Ellen e o George. 2 jovens maravilhosos que estudam, trabalham e não nos dão dor de cabeça em nada. São super responsáveis. Minha filha cursa nutrição e ama realmente o que faz. Inclusive está cuidando da nossa alimentação, porque a Nádia e eu extrapolávamos na comida gorda. Éramos sedentários e quando passamos no doutor, ele falou que estávamos parecendo 2 panelas de pressão, prontos para explodir. E a minha filha entrou em ação e botou a gente na linha. Mas a Nádia está brigando muito, dizendo que ela vai comer o que quiser. E se tiver que morrer, que vai morrer com a barriga cheia. Olha, tem sido luta. Porque para nos provocar, ela faz fritura, senta à mesa com um pouco de farinha e come, como se estivesse nos ferindo. Mas quem fica ferida é ela. E sinceramente, eu não quero que ela se prejudique, porque a minha esposa era legal, ela era carinhosa e por isso que me casei com ela, porque eu a amava. Mas a Nádia faz questão de ser uma garota má. Outro dia, a minha filha veio me contar que estava pensando em se casar. E eu passei o sermão. Falei que é a pior coisa que ela vai fazer. Que ela pode aproveitar mais a vida, viajar, curtir e ser feliz sem moderação. E que casamento agora é uma roubada. A Ellen olhou para mim e disse: Pai, por essa eu não esperava. E eu respondi: nem eu esperava que você estava a fim de cometer essa maluquice. Depois chamei a Ellen e pedi desculpas e falei para ela fazer o que estava no coração e que pudesse sempre contar comigo. Me redimi com a minha filha e como recompensa ganhei um beijo e um abraço e um você é o melhor pai do mundo. Fiquei bem com ela outra vez. O George, meu filho, é muito centrado, organizado e ama games. E está montando com os amigos um negócio. E eu estou dando a maior força para o meu garoto. A gente já era próximo, mas depois que ele se tornou homem, a gente se aproximou ainda mais. E ele me chama de paizão. Mas por uma situação que eu vou explicar logo na sequência, a gente deu uma estremecida. E eu estou tentando recuperar a confiança dele novamente. Eu trabalho como supervisor de segurança da informação numa excelente empresa e acabei conhecendo a Gisele, uma das minhas colegas de trabalho, e fomos nos aproximando na hora do almoço e, consequência disso, fomos ficando mais próximos. Ela é muito animada, para cima
está separada e tem uma menina de 8 anos, sem contar que a Gisele é uma gata e tem 10 anos a menos do que eu. Vou deixar bem claro que eu nunca fui de trair a minha esposa, nem olhar para outras mulheres. Eu sempre prezei pela fidelidade e não nego que nesses anos de casamento, trabalhando em empresas, a gente recebe cantadas. Porque assim como os homens cantam as mulheres também cantam nós homens. Mas quando você tem uma família, não tem a opção de se deixar levar. E eu nunca quis apenas sexo, porque sexo eu tinha dentro de casa. A minha esposa era provocante, sensual, me provocava. Mas nos últimos tempos, deu no que deu. E a Gisele mexeu comigo. Mas eu não queria que isso estivesse acontecendo. Por isso fui ter uma conversa com a Nádia. E expliquei o que estava se passando com a gente. E que não fazíamos sexo há alguns meses e que eu sentia falta daquele contato mais íntimo. E se ela não estivesse disposta a mudar, a gente iria se separar. Mas a minha esposa virou para mim e disse: "O que te segura aqui, homem? Nossos filhos já estão grandes e eu me viro bem sem você. Então, meu filho, pega a sua carroça e se manda." Foi como ganhar um soco no estômago. Mesmo tendo uma confusão de sentimentos dentro de mim, eu gostaria de ouvir a minha esposa dizer que a gente não precisava se separar e que juntos superaríamos. Depois da nossa conversa, nossa convivência piorou, porque a minha mulher foi dormir num quarto extra que temos na nossa casa, alegando que está na menopausa e precisa dormir com a janela aberta. E como eu não gosto, ela respeita. Fiquei arrasadíssimo e desabafei com a Gisele. Contei para ela o que estava acontecendo e ela sempre me dá uns bons conselhos. Dizia para eu reconquistar a minha esposa. Mas quem disse que eu consigo? A Nádia é irredutível. E toda vez que eu chego perto da Gisele, tudo em mim acende. Eu sinto o meu corpo vibrar. É uma coisa que dá que eu não consigo explicar. Mas eu me policiei. Tomei a coragem de mandar uma mensagem para minha esposa e perguntar se ela gostaria de tomar alguma coisa comigo, fazer alguma coisa diferente. E sabe o que ela falou? Que não, porque estava entretida numa série. E como estava um calorzão à tarde, um fim de noite maravilhoso, eu resolvi chamar a Gisele e mais alguns colegas para tomar alguma coisa. Era sexta-feira, tal, e ninguém aceitou o convite, todos tinham um compromisso, apenas a Gi topou. Fomos então a um barzinho muito famoso na minha cidade. Mas antes mandei mensagem para Nádia, dizendo que iria tomar alguma coisa com o pessoal da empresa, e ela me mandou somente uma mãozinha de tudo bem. Apenas isso, nem mais nem menos. Não ficou me enchendo de perguntas, não quis saber se ia homem ou mulher, não. Nádia apenas enviou a mãozinha e o nosso assunto morreu ali. Então tá, né? Como eu não estou bebendo nada alcoólico, pedi um suco e a Gisele pediu um chopp. E ficamos ali conversando, rindo, falando sobre o pessoal da empresa, do fulano, do beltrano. Ela me contou um pouco da sua vida e do que ela queria dali para frente. Eu também me abri. Falei ainda mais do meu casamento, da minha mulher e de como eu gostaria que ela fosse. Mostrei as nossas mensagens e ela riu das respostas da Nádia, porque a Nádia só respondia por emojis. Estávamos super confortável um na presença do outro.
quando de repente eu olhei para o lado e vi um rapaz me encarando. E quando eu dei por mim, era o meu filho. Na hora eu estremeci. O George ali. Aquilo só podia ser miragem. O que o meu filho estava fazendo naquele barzinho? Eu queria que fosse mentira aquela visão, mas não era. Quando ele viu que eu o vi, George se aproximou da nossa mesa e falou: "Nossa, pai, tá boa a conversa aí, né? Que pena que essa alegria toda não acontece em casa com a mãe." O meu filho me deixou sem graça na presença da minha colega. E outra, ele foi deselegante e mal educado, porque, pelo menos, ele teria que dar boa noite para a pessoa que estava comigo. Mas isso ele não fez. O George ficou irritadíssimo em me ver conversando com outra mulher que não era a mãe dele, e disse outras coisas desagradáveis e saiu, me deixando sem ação. Pedi uns minutinhos para Gisele e fui atrás dele. Precisei falar duro com o George porque ele estava sendo infantil e imaturo. Disse a ele que não era nada do que ele estava pensando e que a Gisele era só uma colega de trabalho. Mas o meu filho não quis me ouvir e disse que eu tinha que me explicar com a mãe dele e que somente a ela eu devia satisfação. George estava tão certo do que os seus olhos estavam vendo que ele me pediu para voltar para a mesa e não deixar a outra me esperando. Sinceramente, os nossos filhos, quando dão para serem turrão, eles conseguem. E o George mostrou um lado que eu não conhecia. Voltei para a mesa e me desculpei com a minha colega, e ela entendeu perfeitamente. Para não sair às pressas e o meu filho pensar que ele estava certo, continuamos sentados e conversando, e ele foi o primeiro a ir embora do local. Quando acabou a nossa bebida, decidimos que era hora de ir. Eu a acompanhei até o carro dela e dei um beijo de boa noite em seu rosto. E confesso que senti um negócio, mas me controlei. Afinal, de problema, eu já estava cheio. Voltei para minha casa e o meu filho ainda não tinha chegado. Minha esposa estava comendo alguma coisa e pela primeira vez perguntou como tinha sido lá no barzinho com os amigos. E eu respondi: foi legal, mas todos desistiram. E só foi eu e uma colega, a Gisele. Nádia falou que da próxima vez ela iria comigo. E eu nem acreditei. E perguntei se ela estava falando sério. E a minha esposa disse que sim, e que a série que ela estava assistindo tinha dado uma animada nela. Tomei meu banho, fui para o meu quarto e já tinha uma mensagem da Gisele dizendo que ela tinha adorado a nossa noite, mas que ela não iria repetir mais aquilo, porque estava sentindo algo por mim e não queria se envolver com um homem casado, e que inclusive iria pedir para mudar de setor a fim de não ficar muito próxima de mim. Eu falei para ela deixar de bobagem. Enfim, depois disso estou confuso porque, ao mesmo tempo que quero consertar o meu casamento, eu não quero que nada se conserte. Não sei se busco uma restauração com a minha esposa ou tento algo com uma nova pessoa. E se fosse com você, o que você faria?